Olá, queridos. A Bíblia como ela é. Terminamos as características ou adjetivos de Nabal, como um pai, como um esposo, né? Chefe de casa, adjetivos que devem ser evitados. Trabalhamos todos eles. 4. Trabalhamos Nabal o genioso, Nabal o incomunicável, Nabal intemperante e Nabal o ingrato. Foram essas características que foram trabalhadas na primeira série desses encontros para o discipulado de casais. Hoje nós vamos tratar agora das qualidades, dos adjetivos positivos de Abigail, que era o oposto de Nabal. Portanto, a pergunta que eu gostaria de fazer é exatamente esta. Você já pensou em fugir de casa, abandonar tudo? Uma vez o arcebispo Paulo Garcias contava essa história e o bicho perguntou para aquele marido se ele já pensara em deixar ou abandonar sua esposa. Ele disse, não, eu nunca pensei em deixá-la, em abandonar, mas matá-la, sim. Isso, às vezes, é o que está acontecendo em muitos lares. Fuga, o abandono, a falta de esperança, o egoísmo muitas vezes toma conta dos cônjuges. Eu, quando realizo uma cerimônia de casamento, eu sempre digo o seguinte, que casamento, a escolha de uma companheira, de um companheiro, não é para fazer-nos felizes, mas para fazer o outro feliz. Tendo um Nabal em casa traindo a maldição, a tragédia já está a caminho. Você fica ou sai? Abigail estava agora numa situação, ficar ou ir embora. Você ficaria morando com um sujeito maligno, incomunicável, beberrão, farrista, genioso e ingrato? Muito difícil, né? É uma situação de desespero. É notório, por muito menos, alguns já estão desistindo, pulando fora do lar. Qual conselho você daria nestas condições? O conselho da mídia, o conselho da rede social, ou redes sociais, ou de não poucas pessoas, é de que Abigail já devia ter voltado para sua casa, para a casa da mamãe, num caso aqui, ter arrumado outro homem. Seriam os conselhos mais ouvidos e dados nos dias de hoje. Largue esse homem. Por que você está com ele ainda? Um homem que não merece, é ingrato, é genioso, incomunicável, não conversa. Então, para que você está num casamento desse? Ela está aqui numa encruzilhada. Deixar ou ficar. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. A Bíblia muitas vezes não é aceita porque contraria as propostas éticas da sociedade. Você pode achar uma loucura morar ou investir em alguém assim, mas a Bíblia mostra um exemplo contrário à maioria. E não tenho dúvida, essa não é simplesmente uma história do passado. É palavra de Deus para mim e para você, para o homem e a mulher do século XXI, dizendo, invista um pouco mais. Os valores éticos da sociedade desse século XXI são valores que nós chamamos de teleológicos, são valores de resultado. Não importa os meios para conseguir o resultado. Não importa se você vai fazer alguém feliz, alguém triste, alguém chateado, magoado, não importa. O mais relevante é o resultado. Se deu certo, é positivo, então vamos realizar. É assim que nós vivemos as relações no matrimônio. Quando se casa, já pensa em separação. A separação hoje é muito mais fácil. Está aí, não é? De uma forma bem objetiva, bem clara. A sociedade dizendo, não deu certo, arruma outro, arruma outra. Esses são os valores. Mas a Bíblia não trabalha com valores do mundo. Os valores da Bíblia são chamados de valores deontológicos. Por que são valores deontológicos? Porque trabalha de acordo com a lei,
trabalha de acordo com as regras divinas, trabalha de acordo com a vontade do Altíssimo. Então, é isso que faz com que você invista no seu casamento. Não está bem agora, mas continue dobrando o joelho, continue orando, porque Deus vai agir na oração. Ore, pare para orar, pare para conversar, seja gentil um com o outro, seja amável um com o outro. E aí o Espírito Santo vai trabalhar na vida do casal e na vida da família. Alguns exemplos na Bíblia negativos em relação a casamento. Há uma narrativa no livro de João, no capítulo 4, eu estou aqui com a palavra, né? João capítulo 4, a partir do versículo de 1 ao versículo 18, ou 7 a 18, nós não vamos fazer essa leitura para não tornar o vídeo longo, mas aí depois você procura ler esse texto. É um texto bem conhecido. É um texto que envolve um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E ela chega para buscar a água, Jesus está ali, os discípulos tinham saído, e ele ficou ali e teve sede, como qualquer ser humano. E pediu água àquela mulher. Mas ela questionou nacionalidade de Jesus, a etnia de Jesus, dizendo: como podes um judeu, tu é um judeu, pedir a mim, que eu sou uma mulher samaritana, a água? E Jesus começa a conversar com aquela mulher. E Jesus diz: olha, chama o teu marido. E ela diz: não, eu não tenho marido. Já era o 6º marido. Essa mulher tinha uma experiência vasta de casamento, de relacionamentos conjugais. O 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º e o 6º. Se ela não tivesse esse contato com Jesus, provavelmente teria o 7º, o 8º. Mas aí a Bíblia nos diz que essa mulher, ela compreendeu a mensagem. A Bíblia não conta os motivos do abandono do lar. Mas a Bíblia, podemos imaginar que essa mulher, ela deixava o marido por qualquer coisa, porque roncava, porque não tomava banho direito, porque não se vestia legal, porque não falava bem, era uma pessoa ignorante, e há N, né, defeitos para deixar o marido ou deixar a esposa. E ela tinha deixado 5, já estava com o 6º marido, né? Essa é uma experiência negativa, né? A Bíblia não incentiva nenhum relacionamento desse tipo. A Bíblia diz que ore pelo marido, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, invista na sua casa. Isso não quer dizer que nós não devemos investir em outras áreas. Na área da educação, na área do trabalho, na área do lazer. Sim, devemos abraçar de uma forma holística esses aspectos. Mas o principal é a família. É ela que vai te dar o apoio, é ela que vai estar do teu lado em todos os momentos. Você vai sentir a força que tem uma esposa sábia, uma esposa virtuosa, uma esposa que edifica o lar. É nesse momento que a esposa vai sentir um marido presente, um marido cuidadoso, um marido que está aberto para ouvir as reclamações, muitas vezes. A gente tem que ter sensibilidade para ouvir as reclamações. É um pai que enxuga as lágrimas dos filhos, é um pai que acompanha o desenvolvimento do filho, o pai que leva o filho à escola, é o pai que acompanha o crescimento em todas as faixas etárias do filho. É um pai presente. Dar tempo à família, necessariamente, não significa no sentido cronológico, mas no sentido de kairos. É uma palavra usada pelos gregos, kairos, para dizer que é um tempo, não é, oportuno, é o tempo de qualidade. Não adianta você passar 24 horas dentro do seu lar e ser incomunicável como Nabal era. Não adianta você passar 24 horas dentro do seu lar e não se manifestar de forma grata, não ser amável,
não ser carinhoso. Isso não vai adiantar. Às vezes você passa 3 horas, mas são 3 horas de qualidade. 3 horas que o filho, a esposa sente a presença do marido e os filhos sentem a presença dos pais. É a qualidade do tempo. Por isso que nós usamos essas duas palavras no grego, kairos e cronos. Cronos é a contagem normal, horas, minutos, segundos. E kairos não, é o tempo agradável, é o tempo oportuno, é o tempo de qualidade. Você está dando esse tempo dentro da sua casa? Marido, esposa, filhos. Você está aproveitando esse momento para manifestar alegria, prazer na reunião familiar? É esse tempo que Deus trabalha. Há outros exemplos também negativos, né, nas Escrituras. Nós temos um filho que saiu de casa, um filho pródigo, queria sair do lar. Esse filho, metaforicamente, ele representa também a visão de alguns pais, alguns maridos, algumas esposas, que pensam que fora do casamento é melhor do que dentro do casamento. Longe é melhor do que vivenciar o inferno dentro de casa. O casamento foi celebrado por Deus, o primeiro casamento, no Jardim do Éden. Que era um paraíso, cercado de verde, cercado de árvores, cercado de água, de rios. Então era um paraíso, não era um inferno. E às vezes no casamento a situação é análoga a um momento difícil, metaforicamente ao inferno. Você quer sair, você quer ir para longe de tudo. A Bíblia não diz o porquê desse rapaz querer sair, mas ele queria sair de casa. E às vezes isso acontece com os maridos, com as esposas, com os filhos, querem sair de casa, achando que lá fora vai ser melhor. E tem muitas decepções na vida, como esse jovem. Saiu, tinha tudo, tinha um pai, uma mãe, a Bíblia conta que tinha um irmão. Era perfeita as relações dentro da sua casa. Mas ele queria voar, ele queria experimentar que lá fora é melhor do que aqui dentro de casa. E teve grandes decepções, principalmente com os amigos lá fora. Os verdadeiros amigos estão dentro da sua casa. Depois ele teve decepções na questão de pessoas que estavam aproveitando do que ele tinha naquele momento. Os amigos chegam quando tudo está bem, a partir da área financeira. Aí você tem muitos amigos. Aí ele começou a perder a renda, a receita. E aí disse, não aguento mais. Começou a não ter nem dinheiro para comprar alimentação. Teve que reconhecer que errou. E esse texto mostra que ele reconhece, há um arrependimento, uma volta para casa e o pai o recebe muito bem, com muita alegria. Então, queridos, seu lar é o melhor espaço. Seu lar deve reinar a verdadeira paz. Seu lar deve ser um lar de coinonia, de harmonia, de compartilhamento, de oração, de gratidão a Deus e gratidão uns aos outros pelas relações. Essa é a primeira lição em relação à transição entre ficar com Nabal ou fugir. Abigail resolveu ficar com Nabal e investir, e ser útil, e dar ouvido à voz de Deus, não à voz da mídia, não à voz dos amigos, mas a direção de Deus. Deus quer abençoar o seu lar. Deus quer que você sinta
esta alegria, esta harmonia dentro da sua casa. Porque é Ele que instituiu a família. E se a sua família é uma família estruturada, organizada, preparada para enfrentar os embates, os percalços da vida, certamente essa família será uma bênção também na igreja. Será família de bênção para outras famílias. E quando você é bem no seu lar, você também será uma bênção no seu trabalho. Se os filhos sentem que o espaço do lar, o espaço da sua casa, é um espaço de comunhão, eles também serão bênção para os amigos na escola, na universidade, na faculdade. Agora tudo depende da estruturação do lar. Lá onde reina Deus, onde Deus é Senhor da casa. Entregue sua casa a Deus e você sentirá a diferença tremenda na sua família. Que Deus nos abençoe abundantemente. Um abraço para todos.